Rádio Cidade, Top of Mind 2012, a mais lembrada, a mais ouvida. Cidade. Agora são 13h59, você acompanha aqui pela Rádio Cidade a entrevista com o candidato a prefeito de Arcos, Júlio César Ribeiro. E a partir de agora você vai participar conosco, 3351-2100, ou você pode mandar a sua mensagem pelo radiocidadeam@gmail.com.br ou através de mensagem pelo celular 9106-0523. Temos uma pergunta aqui, Júlio, vem da José Teixeira, do Jardim Bela Vista. Se o senhor for eleito, irá fazer auditoria nas contas da prefeitura? Com certeza, auditoria ampla, geral e restrita. Nos gastos, investimentos, vou fazer um sistema de varredura nos gastos da prefeitura, e se eu ver que o dinheiro da prefeitura foi roubado, eu vou processar e vou pôr esses caras na cadeia. Outra pergunta, Maria Cecília, do bairro Planalto. É professora, ela diz que diretora de escola tem feito campanha no horário de serviço, e servidores públicos também. O que o senhor acha disso? Está em uma denúncia do morador do bairro Planalto. Isso é uma vergonha. Uma diretora de escola fazer campanha para um atual candidato à reeleição. Eu trouxe aqui, ó, eu quero mostrar para vocês, até agora, estou mostrando para você, eleitor, a reeleição é uma herança do Fernando Henrique. Ela nasceu da compra de deputados que o Fernando Henrique fez. A reeleição se tornou um dos pilares da corrupção no Brasil. Agora, diretora de escola, funcionário, é tudo, tá virando uma máfia, né? É a máfia dos que estão no poder pelo poder. Isso é uma vergonha. Isso é vergonha, 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 vergonha. Ô Júlio, com o orçamento do município esse ano, desse governo, podendo chegar a bater na casa dos 200 milhões, a previsão que a economia vai aquecer, consequentemente a receita de Arcos será ainda maior para os próximos anos, seja 4, daqui a 8 anos. Você acha que com a receita é possível fazer muitas coisas para o município? Fazer coisas maravilhosas para esse município. Esse município aqui é maravilhoso. Vejam vocês a situação, a natureza, o que deixou nessa cidade para nós de calcário, de belezas naturais, basta preservá-las. Dá para fazer coisa demais tendo responsabilidade com os recursos públicos. Não dá para fazer com loucura, igual estão fazendo, comprando 100 mil de foguete, 800 mil um alqueire de terra, gastando 800 mil numa administração com pagamento de aluguel, gastando 500 mil num lajão. Isso aí não dá para fazer nada, não. Dinheiro, Tadeu, dinheiro, caro eleitor, o seu dinheiro. Lembre-se de uma coisa: toda vez que você for gastar o seu dinheiro, lembre-se de uma coisa: dinheiro não aceita desaforo. O que a atual administração está fazendo com o dinheiro meu, seu e de você é desaforo. Agora são 14h02, vamos à primeira participação ao vivo. É o Ladico, o telefone dele é 9802, final 60. Vou saber aqui a pergunta. Boa tarde, Ladico, pode fazer a pergunta. Boa tarde, Tadeu. Todo mundo da bancada aí, nosso amigo Marcelo, que a gente trabalha junto na CSN. Eu queria saber do nosso amigo, do nosso candidato prefeito Júlio, que está falando sobre as propostas. E a nossa rodoviária, infelizmente, quando chove, é só goteira, tem que pôr balde. Quero ver se ele tem algum projeto para dar uma arrumada na rodoviária, porque infelizmente quando chove ali é complicado. Muito bem, vai responder você pelo rádio, tá bom? Um grande abraço, obrigado pela sua participação, Júlio. Ladico, muito obrigado pela sua pergunta. Eu te conheço e você também me conhece. Eu acho que a rodoviária precisa ser reestruturada. Eu convivo muito na rodoviária porque eu pego muito ônibus, vou muito a Divinópolis, Belo Horizonte, eu vivo muito o problema da rodoviária, inclusive nos dias de chuva. Rodoviária, quando chove de fora, chove de dentro. E a rodoviária tem um problema sério, eu até fiz uma denúncia para o Corpo de Bombeiros, aquela estrutura onde os ônibus, onde você fica esperando o ônibus lá embaixo, ela está ruindo. A atual administração nada fez.
Se aquilo nas próximas chuvas caírem, vai matar gente lá. Eu já fiz essa denúncia para o Corpo de Bombeiros e até hoje nada foi feito com relação à estrutura que suporta a cobertura da parte de baixo onde os ônibus chegam na rodoviária. Ali é muito mais sério do que a chuva que cai lá em cima. A rodoviária é um projeto que foi feito muito rapidamente na época do Zé Geraldo Ribeiro, secretário de obras do governo, não sei se foi do Hélio Garcia ou do Nilton Cardoso, e está saturada. A rodoviária de Arcos virou um lixo. Candidato, no seu governo, no seu futuro governo, será prioridade também investir na recuperação dos imóveis públicos? A recuperação dos imóveis públicos é uma questão muito séria. Hoje, a gente vê a prefeitura com uma estrutura. Os imóveis públicos todos, da mesma forma que o Brasil precisa ser reconstruído. Arcos precisa ser reconstruída. Arcos precisa ser reestruturada. Tudo quanto é coisa está na base da gambiarra. A prefeitura ainda tem defeitos crassos. A prefeitura que foi uma obra muito bem feita, já tem problemas violentos de infiltração e estrutura. Então tem que se reformar todos os imóveis públicos e construir novos, porque a prefeitura em cada administração está gastando 800 a 1 milhão de reais com aluguéis. Isso é um absurdo. A rodoviária, eu fui duro com a palavra de falar que a rodoviária virou um lixo, mas a rodoviária, se não tiver uma intervenção urgente, com essas próximas chuvas, arrisca morrer gente ali na rodoviária. É complicado. Muito bem, 14 horas e 5 minutos, mais uma ligação, mais um ouvinte, Esmeraldino. Boa tarde, qual que é a sua pergunta? Boa tarde, Julinho, boa tarde, tudo bem? Me permite dirigir você, se de de Julinho, assim que eu sempre te conheci. Perfeito. Você te perguntar o seguinte, você fala na questão da salvação da PUC. E, no entanto, nós vemos muitos alunos sair de Arcos para estudar no uniforme. Certo? A pergunta é a seguinte, em que dia, mês e ano se deu a emancipação política administrativa de Arcos e o que fazer para reverter, para se tornar Arcos 100% independente de Formiga, em detrimento dessa questão, dessa saída de alunos de Arcos para estudar em Formiga, uma vez que você fala na questão da salvação da PUC. Obrigado. Tá bom, grande abraço, Esmeraldino. Eu vou respondê-lo pelo telefone para a gente abrir oportunidade para outros ouvintes. Júlio. Esmeraldino, a questão de salvamento da PUC, ela é muito séria. Foi muito pesado para a gente, muito difícil conseguir uma universidade aqui para nossa cidade, nos anos 90, no final dos anos 90 que a PUC veio para cá. Então o que acontece? Nós lutamos, Dona Hilda lutou muito, foi com muita força política da Dona Hilda, devemos essa força política a ela, que Deus a tenha em bom lugar. E a gente ter a ameaça de perder uma Pontifícia Universidade Católica, que é uma das principais instituições de ensino, não do Brasil, mas do mundo inteiro, ela está no mundo inteiro, a PUC. Deixar isso acabar melancolicamente, conforme está acabando, é simplesmente indignante. E ver a atual administração, ao invés de tentar salvar a PUC, tentar incentivar a PUC a criar novos cursos, a ter novas situações ligadas à educação, incentivar pesadamente, até com injeção de recursos públicos para a própria PUC, para ela se manter aqui, porque o lucro que a PUC dá para a nossa cidade não tem forma nem de se calcular. Porque imagine, se amanhã a PUC for embora de Arcos, vamos supor, eu nem gosto de fazer essa análise, que Deus me perdoe, a PUC vai embora, olha o choque negativo que vai ter nessa cidade de Arcos, é melancólico, não tem jeito, não. Agora, com relação à emancipação política e administrativa de Arcos, Arcos hoje está com 74 anos, a data é 16 de julho, aí você pode fazer a conta de 2012 menos 74, isso aí você faz rapidinho e resolve aí. Muito bem, mais uma participação ao vivo. Boa tarde, quem está falando? Alô, boa tarde. Caiu a ligação, vou pedir a pessoa que retorne. Luiz, Dimas, alguma pergunta para o entrevistado? Luiz, pergunta? Alguma pergunta? Não. Júlio,
saber de você a respeito da questão de habitação. Qual que é o seu projeto para poder ajudar essas famílias que sonham com a casa própria ou aquelas outras que aguardam a ajuda da prefeitura para reformas? Tadeu, é o seguinte, a questão da casa própria em Arcos, ela é muito séria, porque o atual prefeito construiu praça ali, praça aqui, praça colar, mas ninguém vai dormir na praça, a não ser o Bruno e Marrone, que gosta de dormir na praça, né? Deixa eu te falar, eu tenho um projeto, esse projeto é meu, eu fiz ele está comigo, de construção aqui em Arcos, de 500 casas populares. Esse projeto não é Minha Casa Minha Vida, não é financiamento, não é nada. A gente vai criar uma equipe dentro do próprio governo nosso, onde essa equipe será chefiada pelo atual prefeito, no caso, se eu for eleito, serei eu. Para a construção, nós vamos fazer inicialmente a base de 500 casas, correto? Casas aí num padrão legal, certo? Não casas todas iguais, para não falar casinha de pombo. Eu não gosto desse tipo de coisa, porque se torna um preconceito, certo? Um preconceito falar que lá, igual já teve o preconceito de aqui em Arcos ter o Pombal. Eu não gosto desse tipo de coisa. Então cada cidadão vai moldar dentro daquele projeto a casa que ele quer. Entendeu? Cada cidadão vai ter direito de ter a própria casa. E esse cidadão, nós vamos dar os tijolos, massa, cimento, tudo pronto para ser feito em regime de mutirão, onde o chefe da mutirão será o prefeito, certo? O chefe da equipe de mutirão será o prefeito, para se construir aproximadamente 500 casas. Esquece Caixa Federal, esquece financiamento, esquece dívida, esquece aluguel. Esse tipo de coisa não pode ter mais no nosso mundo, não. A gente não pode viver de financiamento, não. Certo? Eu vejo hoje, Tadeu, eu vou te dar um exemplo. O irmão do prefeito está construindo hoje na cidade 6 prédios. Eu não sei como que ele está dando conta, porque fazer 6 prédios de uma vez gasta-se muito dinheiro. Ele, até o final do ano que vem, ele vai ter no mínimo 100, 150 apartamentos para serem alugados. Então o baiano quer construir casa própria para a pessoa morar? Não, ele quer que a pessoa pague aluguel, porque o irmão dele tem 150 apartamentos para serem alugados. Júlio, vou te pedir, por favor, não vamos ficar mencionando nem levantando hipóteses de pessoas que não fazem parte do processo eleitoral. Houve um acordo e nós devemos respeitar esse acordo. Afinal de contas, essa pessoa que você está mencionando, ele não é político e não está na disputa política. Tem uma participação aqui, vamos ouvir agora a Célia Marafeira. Eu tenho. Boa tarde. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde a todos. Abaixa, por favor, o volume do rádio para a gente não perder qualidade. Momento. Então, boa tarde, candidato, senhor Júlio. Minha pergunta é a seguinte. Júlio, você disse há pouco que Lécio e Blas não pensam no futuro de Arcos. E não sei se você tem acompanhado as propostas de Lécio, e faz parte do governo de Lécio casas populares, UTI e escola de tempo integral. E você também colocou isso no seu plano de governo. Você não acredita que isso são coisas para o futuro? Uma escola de tempo integral que foi implantada no governo Plácido Ciberpar e que está no governo de Lécio. Você não acha que isso é pensar no futuro? UTI, você não acha que isso é pensar no futuro? Escola de tempo integral? Então fica a minha pergunta. Tá bom, então, um grande abraço, Júlio. Perfeitamente, pensando no futuro. Perfeitamente. Se eles têm esse projeto no plano de governo deles, parabéns para eles também. Ô, Júlio, a questão, nós falamos aí de habitação, do seu projeto. Caso você venha a ser eleito no dia 7 de outubro, na área da saúde, o que você vai implantar de novo e que você acha que precisa melhorar na saúde pública de Arcos? Tadeu, caros ouvintes, a questão da saúde de Arcos, a saúde de Arcos está pedindo socorro, né? Seria construção de um hospital novinho em folha, com centro de hemodiálise, tomografia computadorizada, mamografia e CTI. Acompanhamento e suporte para gestantes em convênio com a PUC. A PUC já tem o curso de enfermagem, que tem ajudado até muito. Temos boas enfermeiras aqui na nossa cidade. O suporte intelectual e psicológico para gestantes e adolescentes, isso é primordial. Prevenção de doenças com os cursos na área de saúde da PUC Minas.
A área de saúde de Arcos, gente, está no fim dos tempos. Nós temos lá o Hospital São José, mas é um pronto-socorro. Você não tem uma UTI, você não tem um tratamento. Tudo que você precisa que tenha que ter um acompanhamento melhor, você tem que ir para fora. Arcos não tem uma situação de saúde que você possa falar que é o mínimo necessário. A saúde em Arcos não está nem no mínimo necessário de dignidade para o ser humano. Agora são 14 horas e 14 minutos. Mais uma participação. Vamos ouvir a pergunta do ouvinte. O telefone dele é 9929, final 27. Pois não, ouvinte, boa tarde. Eu queria... Quem está falando? Perdão, quem fala? Mariana. Pois não, Mariana. Eu só queria... não queria fazer uma pergunta. Eu só queria falar para o Luiz Maratelli que a unidade intensiva de UI está funcionando normal. Tanto é que tem um parente meu hospitalizado, que está mal informado. Então tá bom, nós agradecemos, viu, pela sua participação. Grande abraço. Ô Júlio, a questão da moradia e da saúde, você disse que sobre as correções. Você é uma pessoa que é estudioso, conhece do que vem projetar Arcos para o futuro, os novos investimentos chegando. Você acha que o nosso município está preparado para esse volume de pessoas que estão vindo para aqui? Qual que é a sua preocupação? Você, como prefeito, a partir de janeiro, vai voltar para essa questão dessa imigração de pessoas de outras cidades vindo aqui, porque automaticamente você tem mais despesa de saúde, educação e assim por diante. De que maneira você vai tratar esse desenvolvimento aqui no município? A questão do desenvolvimento do município, Tadeu, é igual o Brasil. O Brasil não está preparado ainda para ter o crescimento que está tendo. Tanto é que nós estamos com gargalos na área de infraestrutura, aeroportuária, ferroviária, rodovias. Nós estamos com problemas seríssimos de escoamento de produção, onde, eu vou dar um exemplo simples, se gasta mais com o transporte da soja do Mato Grosso até no Porto de Santos do que do Porto de Santos na China. Isso é um exemplo, a grosso modo. A nossa cidade precisa ser reestruturada, a nossa cidade precisa ser reconstruída. A área de educação, por isso que eu falo muito da PUC, as pessoas vêm de fora, a área de educação de Arcos tem que ser reestruturada, a área de saúde tem que ser até refeita. Esquece-se tudo que ficou para trás e faça tudo novo para a gente ter como dar dignidade humana àquelas pessoas que estão migrando para a nossa cidade. Essas pessoas que vêm de fora para trabalhar nesse centro de produção, de montagem e de serviços para a indústria pesada que nós estamos nos tornando. Tem uma área que ainda nós não conseguimos chegar, que eu tenho trabalhado com empresas até na própria FCA para trazer a questão de reformas e construções de locomotivas, que a área ferroviária no Brasil, ela ficou abandonada, ela está ainda abandonada há mais de 50 anos. Desde 1959, 60, foi se acabando todos os trens de passageiros no país e agora está pingando um aqui e outro ali, mas assim, transporte turístico para visitações. A questão ferroviária do Brasil precisa ser refeita. Nós temos... As ferrovias que hoje estão aí são da época do Império, de Dom Pedro. Então, o país precisa ser reconstruído. Arcos precisa ser reconstruída. Bem, agora são 14 horas e 17 minutos. A Teia Maratelli queria fazer outra pergunta, Teia. Pode fazer. Não, até não é outra. Abaixa o volume do rádio, está dando muita microfonia. Tadeu, até não é uma outra pergunta. É porque eu estava fazendo a pergunta e não ouvi a resposta. Então eu vou formular rapidinho de novo, ok? Júlio, você disse que Lécio, o candidato Lécio, não pensa no futuro. E dentro do projeto dele, do plano de governo, está casas populares, UTI e escola de tempo integral. E esses mesmos projetos estão no seu plano de governo. Você não acredita que esses três que eu citei agora é uma forma de pensar no futuro, a escola de tempo integral, UTI e casas populares? É isso a minha pergunta. Se está dentro do seu governo, é sinal que você também pensa no futuro. E se o candidato Lécio não pensa, como está dentro de uma incoerência, não é isso? Então eu gostaria da sua resposta. Isso não é pensar no futuro? Casas populares, UTI, escola de tempo integral? Gostaria da sua resposta. Obrigada. Um abraço. Vou te responder pelo rádio, Júlio. Perfeitamente, é pensar no futuro.
Eu acho que eles devem ter até copiado do meu plano de governo, porque eu acho que eles não pensam. Eu continuo achando que eles não pensam, mas como eu pensei, eles copiaram de mim, tá ótimo. Ô Júlio, você como candidato a prefeito de Arcos, você não vê nenhuma qualidade nessa administração, nas anteriores? Você acha que não teve nenhum fator positivo? Eu faço essa pergunta para você. Eu gostaria que você respondesse, porque eu não vejo, porque o país passou por conquistas sociais com o Partido dos Trabalhadores, com o próprio Lula, a Dilma, que ele está colocando ele do lado deles lá, coloca na foto, né? Foto é bom demais, porque hoje com o Photoshop o feio fica bonito, o bonito fica feio, vale tudo, né? Mas eu não vejo progresso algum na atual administração com relação às anteriores. Não vejo progresso nenhum, vejo regresso. Aqui eu pergunto agora vinda pelo celular 9106-0523. Você pode mandar sua mensagem, sua pergunta para o candidato Júlio. Prezado candidato, qual seria a sua proposta na recuperação do aterro sanitário e do ICMS ecológico que a cidade perdeu? Fábio Rodrigues. Fábio, muito obrigado pela pergunta. Caro ouvinte, vou responder para vocês a questão do aterro sanitário. O atual prefeito tem 4 anos que está lá. Eu acho que ele talvez não tenha ido ao aterro sanitário nenhuma vez em todo o governo dele, porque o que eles fizeram lá é simplesmente não ter organização mínima, é querer colocar uma roda de fusquinha num caminhão Mercedes. Eles fizeram tudo avacalhação, foram julgando as coisas, não fizeram as contenções, não fizeram os drenos de gases, não fizeram nada. Eu acho que esse pessoal não sabe o que é aterro sanitário, não. Eles não sabem que as coisas têm que ter projeto. Quando você não sabe que as coisas têm que ter projeto, você paga 2, 3, 4 vezes pela sua incompetência. Agora são 14h20, mais uma ligação ao vivo, o Hernani do Açougue. Boa tarde, Hernani. Boa tarde. Eu queria perguntar ao candidato Júlio Ribeiro se ele está sobre a implantação do frigorífico de Arcos, se foi legal ou ilegal. Tá bom, ele vai te responder pelo rádio, ok? Obrigado pela sua participação. Júlio. Ô Hernani, o que eu sei do frigorífico de Arcos eu até, para te responder, eu precisaria deixar essa pergunta para você me fazer. Eu vou ficar te devendo a resposta dessa pergunta, porque o que eu sei daquele frigorífico é muito melancólico, é chocante. Eu gostaria de responder essa pergunta agora no debate dia 6. Mas eu vou te falar alguma coisa sobre aquilo lá. Aquilo lá parece que tem um esquema no transporte eles usam os laranjas para transportar o gado que foi abatido. Ali não tem vigilância sanitária. Há 2 anos atrás, o que eu fiquei sabendo de como era feito o abate das vacas lá, a triagem, a situação é meio melancólica. Eu acho que é complicado até falar sobre esse frigorífico. E a forma que ele foi colocado para funcionar, até hoje, eu te falar a verdade, eu até tentei em determinado momento saber, mas eu não consegui informação. Eles foram escondendo informação, e de repente eu falei, eu vou ter que pedir a justiça para poder ter esse tipo de informação. E eu não quis trilhar o caminho da justiça, não. Entendeu? Eu fico te devendo. Agora, estou sabendo que tem alguns esquemas no transporte, na triagem, as situações. É meio melancólico o que acontece com relação à vigilância sanitária do frigorífico de Arcos. Ela não existe. É algo preocupante a carne que nós estamos comendo. O que eu sei falar é isso. Mais uma participação ao vivo. Boa tarde, quem está falando? Boa tarde, Tadeu, Júlio, pessoal aí que estão aí na rádio aí, né? Meu nome é Aguinaldo, eu sou da Cidade Nova. Eu queria fazer uma pergunta pro candidato aí. Pois não, você está ao vivo, pode fazer. Eu queria saber o seguinte, se ele não acha primordial, de suma importância, a Câmara ser toda reformulada, a Câmara de Vereadores, sendo que agora de 9 passou para 13 cabeças, ideias novas. Tá bom, ele vai responder você pelo rádio. Um grande abraço, obrigado pela participação. Júlio. Aguinaldo, muito obrigado pela pergunta. Eu vou responder o seguinte:
Eu tenho um sonho na minha vida. Quem dera se essa Câmara nova, é um sonho que eu tenho. Eu peço a todos os eleitores, não vote nos atuais vereadores que estão tentando o pleito. Isso é um pedido particular meu, que eu faço a todos os eleitores, meus e dos outros candidatos, que eu sei que tem outros candidatos e que eu tenho que respeitar. A democracia é respeito mútuo, mas me ajudem, não votem nos atuais vereadores, não votem na reeleição dos atuais vereadores. O que eles fizeram em 4 anos, com aumentos de salários, negociatas de lote, é melancólico. Não votem. Eu peço ao eleitor, não vote nos atuais vereadores. Se você for votar no atual vereador, vote em branco, vote nulo, anule seu voto, mas não vote nos atuais. Eles traíram o povo arcoense. 14h24, mais ligações, mais ouvintes participando. Boa tarde, quem fala? É Hernando de novo. Oi, Hernando, pois não. Júlio. Boa tarde, Júlio. Boa tarde. Eu quero só te falar, você não precisa procurar a justiça, não, que procura eu, que eu te dou todas as informações de frigorífico, com provas, do jeito que você quiser, do jeito que você precisar, eu te dou com prova todos os detalhes. Muito obrigado, Hernando. Boa tarde. Tá bom, agradecemos ao Hernando mais uma vez pela participação dele. Ô Júlio, a questão do seu, de que maneira você, como prefeito de Arcos, a partir do dia 1º de janeiro, pretende lidar com o Legislativo? Como é que vai ser a forma que você vai lidar no dia a dia com o Legislativo? Tadeu, eu não sei se você já notou, ou o próprio ouvinte já notou, eu sou muito personalista. Eu trago a responsabilidade para mim. Entendeu? Se, por exemplo, amanhã no meu governo tiver um secretário que está desviando recurso, essa responsabilidade não vai ser do secretário, eu trago ela para mim. Entendeu? Eu vou segurar a onda, eu sou muito personalista. Então, com os vereadores, futuro, por exemplo, eu fui eleito, se Deus quiser, vamos ver se consigo ser eleito. Eu sou eleito, e para eu trabalhar com os vereadores, eu vou chamar os vereadores e reunir com os vereadores, pessoalmente eu vou conversar com eles. Eu não tenho representante, eu não preciso de representante. Eu vou bater forte em vereador, porque vereador é complicado. Vereador, ele sempre quer que você faça um favorzinho para poder ganhar um votinho lá na comunidade X e tal. Ele fica negociando com o próprio mandato. O vereador gosta de negociar o próprio mandato pensando na próxima eleição. Eu sou um cidadão que, se eu for eleito, eu não vou ser reeleito, porque eu não vou ser candidato. Eu deixo claro isso. Eu não serei candidato à reeleição. Eu sou radicalmente contra a reeleição. Então, eu vou, com o vereador, eu vou personalista. Eu vou reunir com um por um. Não tem esse negócio do líder ficar falando para mim. Ninguém fala por mim, eu mesmo falo por mim. Ô Júlio, existe uma prática no Brasil de que, inclusive em todos os legislativos, tanto é que o mensalão é um grande exemplo disso, que o executivo sempre presenteia, faz alguns favores para os legisladores, para ter maioria, para ter governabilidade. Quer dizer, então, que no seu governo, na sua futura administração, isso não vai ocorrer de agradar legislativo para ter governabilidade? Eu sou tão complicado que às vezes até para eu agradar as minhas namoradas eu tenho dificuldade, entendeu? Eu tenho dificuldade nesse sentido de agradar as pessoas, porque eu sou muito franco e muito personalista. Esquece, vereador achar que eu vou agradar ele, ele pode esquecer, ele tem que nascer de novo. Agora são 14h27, mais participação ao vivo. Boa tarde, quem está falando? É o Roberto aqui da Lucas Luiz Faria. Ô Roberto, pois não, pode fazer sua pergunta. Eu queria que o Júlio respondesse o que ele achou daquela doação dos lotes aqui no campo do bairro Santo Antônio e do prefeito divulgar o nome de quem ele deu. Muito bem, então, agradeço a sua participação, você vai acompanhar a resposta pelo rádio. Júlio, o ouvinte está querendo dizer o que você acha a respeito da doação dos lotes lá no Sol Nascente. Eu até hoje não vi a lista de para quem foram doados os lotes o pessoal, o povo tem sempre uma forma de falar que lá agora chama-se Orlândia, porque parece que ele tirou do bolso a relação de pessoas que ele queria que doasse, mas até agora, até hoje ninguém viu.
tem-se alguma coisa no Ministério Público para que mostre essa lista. Talvez depois da eleição essa lista apareça, mas parece que tem algo de escuso no ar lá. Pessoas que, por exemplo, nunca precisaram, que tem 2 casas, que conseguiram lote lá. Eu não sei por que fica escondendo essa lista, ou se estão montando a lista ainda, né? Porque é muito fácil montar uma lista, né? De repente aparece até meu nome lá, como se eu ganhei um lote lá. Só falta acontecer isso, porque até agora a lista não apareceu. Eu acho que o baiano tinha que ser homem de chamar a imprensa com a relação das pessoas que ganharam os lotes lá, não a Secretaria Social, não o Orlando, mas ele trazer a responsabilidade para si, porque a conversa na cidade está muito complicada com relação àqueles lotes lá. Ele chamaria a responsabilidade para si, porque ele é o governante, e mostrava para todo mundo, para a imprensa todinha aqui, ó, tá aqui todos os que foram agraciados com lotes no bairro Sol Nascente, onde era o campo de futebol do Santo Antônio. Agora, a gente não vê disposição disso não. Eu não sei o que é que de repente ele quer ganhar voto, eu não estou entendendo. Eu tenho que melhorar isso aí. Pois é, pessoal, ao vivo, boa tarde, quem fala? Boa tarde, Tadeu, aqui para o José Carlos. Eu queria dar parabéns pro Júlio, hora que falou para ninguém votar nesse vereador que está lá hoje. Eu queria perguntar para ele também o que ele vai fazer com aquela obra parada no polo esportivo. Tá bem, Tadeu? Tá bom, eu vou te responder pelo rádio. Um grande abraço. Caro ouvinte e caros eleitores, caros cidadãos arcoenses, com relação àquela obra obrigado por pensar igual a mim sobre a questão dos vereadores. E com relação àquela obra no polo esportivo, eu faço uma seguinte análise. Aquela obra, eu sou a favor da terceira idade, sou um defensor, visito sempre o asilo de Arcos, tenho lá o meu padrinho, certo, internado no asilo. Assim, eu incentivo tudo isso, que eu acho que a vida é muito plural, Tadeu. A gente não pode ter uma visão tacanha das coisas, não, certo? Aquela questão do polo esportivo, eu vou te dar um exemplo, isso é o que eu sempre falo na rua aí, é a mesma coisa de você querer colocar o açougue do Derli na farmácia do Vicente. Não dá. Não dá. O polo esportivo foi feito para questão de esporte. Tem tantos locais aí, a prefeitura tem tantas áreas. Quando a prefeitura, eu vou te dar só um exemplo de uma ideia que eu dei para o governo do Baiano que não foi seguida. Vou te dar um exemplo para responder essa pergunta. Quando a prefeitura foi fazer a praça no bairro Cidade Nova, que é o bairro que o Dimas mora, aquela pracinha, você não mora lá mais não? Não. Só o Dimas não mora mais no bairro Cidade Nova, eu não sabia. Sou vizinho do Tadeu. Tá bom, mas quando a prefeitura foi fazer aquilo lá, eu fui até o engenheiro da prefeitura, na época era o Valber, falei: Valber, aproveita aquela área daquela praça, faça um anfiteatro naquela praça e com um jardim suspenso em cima do teatro. Eu dei essa ideia, seria maravilhoso, nós já teríamos aqui construído o teatro com salas de cinema público municipal e feito a praça com jardim suspenso. Olha que maravilha que seria essa obra. Então, tem lugar para se construir o centro para a terceira idade, que não é um galpão de 300 metros quadrados para a terceira idade, não. Nós temos que fazer uma área para a terceira idade, onde tem hidroterapia, hidroginástica, geriatria, médicos para acompanhar. Não é só para poder dançar forró, não. A terceira idade não foi feita só para dançar forró, não. A terceira idade, a sociedade está envelhecendo. Amanhã serei eu que estarei lá. Eu vejo aquilo para mim, e ali não é o local ideal. Eu destruiria aquilo lá e faria em outro local. Pergunta, Luiz. Candidato, o senhor, no seu plano de governo, o senhor fala numa construção de um novo hospital, novinho em folha, foi a expressão que o senhor usou. Nós sabemos que, por informação até do ex-ministro de Saúde, Zé Serra, que gasta-se por ano no hospital para a sua manutenção o mesmo que se gastou para construí-lo. Então, o senhor não acha que seria mais viável, por que não, a municipalização da nossa atual Santa Casa com ampliação daquele terreno ao lado que só serve para estacionamento de carros de médicos? Luiz, a questão da Santa Casa no meu pensamento é até interessante. Gostei demais da sua pergunta é muito pertinente. Eu gostaria que ela fosse feita 10 vezes para mim, que eu tenho 10 respostas idênticas para ela.
A questão da Santa Casa é o seguinte: hoje nós temos um hospital, ele é uma construção dos anos 50, tá velho, ruim. Eu trabalho muito com reforma de casa velha. Eu sei o que é reforma de casa velha porque eu moro numa casa velha, tenho uma fazenda velha. Eu já comprei mais ou menos umas 5 demolições para reformar essas casas velhas que eu tenho. Então, o preço de reforma às vezes chega, eu tenho esse cálculo feito, a 90% do preço de uma obra nova. E os defeitos da casa velha, eles nunca vão acabar. Os defeitos daquela obra velha do hospital, eles nunca vão acabar. É complicado, você não consegue vencer eles. Problema de rede de esgoto, aquela questão. A questão da saúde é mais melindrosa devido às questões de bactérias hospitalares. Aquela Santa Casa está saturada. Eu sinto em dizer. O cidadão que tiver uma visão melhor, não digo só eu, qualquer cidadão que tiver uma visão melhor, ele vai construir um hospital novinho, com um projeto novinho, bem feito, tira aquela Santa Casa dali, faz ali salas para serem alugadas, e aquela própria Santa Casa antiga vai ajudar a manter a Santa Casa nova com o dinheiro dos aluguéis. Seria uma renda a mais para se manter um hospital novo com 18 leitos de UTI e sala de hemodiálise e uma situação nova. Não dá. Ali está no centro, a situação já ficou saturada, o centro da cidade está saturando. Você tem um acidente na BR-354, de repente você enrola no trânsito de Axon numa ambulância, o paciente pode morrer devido a chegar tarde no socorro de uma Santa Casa. E também, eu gostaria de terminar também falando sobre a questão do Hospital São José. O Hospital São José era um hotel da CSN. Não funciona. O trem, por melhor que seja, claro, está quebrando o galho. Os negócios aqui em Arcos, eles pensam assim, vamos arrumar aqui para quebrar um galho por um tempo. Não, vamos resolver o problema de saúde de uma vez. Não adianta você ficar quebrando galho. Quem quebra galho é macaco gordo. Ô Júlio, a gente vê as suas propostas, a gente fica até entusiasmado de ver tanta boa vontade, tantas coisas que vão melhorar para o povo. Eu te pergunto, mais uma vez, onde você vai arrumar recursos para isso e para quem você terá como apoio nas esferas estadual e federal? Tadeu, eu vou te falar uma coisa. Eu não acredito em esfera estadual, federal, porque eu vi meu pai fazer as coisas de 77 a 82 com recursos próprios, com responsabilidade e recursos próprios da própria prefeitura. Tadeu, você com uma renda de 6 milhões mensais, você sabendo gerir esse dinheiro, tendo responsabilidade, acabando com a corrupção, com a roubalheira, você acaba com corrupção e roubalheira é a mesma coisa. Você faz coisa demais em benefício do povo. O que, por exemplo, você, 1º de janeiro, primeiro ato seu de economia, quais seriam as economias que você botaria em prática imediatamente para você ter esse recurso para realizar tantas coisas para os cidadãos? Nos próximos 4 anos, o primeiro ato meu, eu chegando a ser eleito, vamos pensar aqui, o primeiro ato meu seria uma auditoria nas contas públicas. Seria o primeiro ato. O segundo ato, eu iria fazer aqui, até se eu não for eleito, eu gostaria que o próximo candidato que seja eleito, se não for eu acredito até que eu seja eleito. Tem que acreditar nisso, é um sonho possível, né? Somos só 4 candidatos e o sonho continua. E eu iria fazer uma semana interna de prevenção de acidente do trabalho, com cursos para requalificar a própria mão de obra da prefeitura. Eu não irei, podem ficar tranquilos os funcionários da prefeitura, eu não irei mandar um funcionário embora. Eu irei chamar todos eles às responsabilidades que eles vão ter que ter a partir do meu governo. Esqueçam o passado vai ser questão judicial, vou mandar ele para a justiça. Agora o meu governo vai ser um governo de transparência. Não vai ter lajão feito antes da licitação, não vai ter esses esquemas, 800 mil em alqueire de terra, não vai ter esse tipo de coisa não vai ter 1 milhão em aluguel, isso não vai ter não, isso pode ter certeza, o meu governo não vai ter isso não, com certeza não vai ter isso. Esqueçam o passado, será um novo tempo, vamos precisar de todo mundo. Antes de tudo, depois eu passar a palavra para o Dimas, só para a gente rematar, que você tocou no assunto, a gente tem que dar sequência.
funcionalismo público municipal, o que pode esperar do prefeito Júlio César? Do prefeito Júlio César, Tadeu, caros ouvintes, o funcionalismo pode esperar coisas maravilhosas, requalificação deles, reestruturação da educação, que é um setor grande na prefeitura, na administração pública. Eles podem ficar tranquilos, eu não vou mandar nenhum embora, vou chamar todo mundo para trabalhar, que eu vou precisar de gente demais para trabalhar, tem muita gente à toa, entendeu? E eu não quero ver ninguém à toa, todo mundo vai ter que trabalhar no meu governo, e transparência total com gastos públicos, não tem esse negócio de ficar escondendo lista de loteamento, não, eu não gosto disso. Eu nunca fiz esse tipo de coisa. A minha vida sempre foi um livro aberto. Questão salarial, tem algum projeto, alguma proposta? Dentro do meu plano de governo, eu tenho um aumento para o pessoal de, por exemplo, pessoal almoxerifado para baixo. Não digo secretário, não. Não estou falando secretário de governo, não, que eles estão ganhando até muito bem. A cúpula governamental não vai ter aumento nenhum, não. Mas de imediato eu vou dobrar o salário de todo servidor municipal ligado à área de limpeza, motoristas, todo mundo. Pode ter certeza que se eu eleito for, eles vão ter um aumento de 100%. Não é 50%, 35%, 10%, 20%, não. Para sobrar dinheiro para corrupção, não. O dinheiro da prefeitura será gasto com os funcionários da prefeitura. E da dignidade, dar carro novo para eles trabalharem. Você vê caminhões da prefeitura aí que a prefeitura virou a rainha da sucata. Tudo estuprado. Ô Júlio, mas quando você diz que vai dar 100% de aumento, você está esquecendo que existe uma lei de responsabilidade fiscal, que você não pode atingir os 54% acima disso. Como você vai conseguir conciliar isso, candidato? É só não deixar roubar. Você chega nesses índices facilmente. Professor Dimas, pergunta. Não é bem a pergunta, eu só queria falar para o candidato Júlio César Ribeiro de Oliveira, a respeito daquele não alqueire, Júlio. São 4 alqueires, o próximo de 4 alqueires, onde vão levar a nova ET. É só para não ficar uma informação errada. Candidato, nós temos mais 10 minutos para o encerramento do programa. Você vai responder pro Dimas? Eu vou responder. Porque tem um ouvinte na linha. Depois você volta no Dimas? Isso. Vamos saber aqui do nosso amigo Divino. Ô Divino, boa tarde. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, professor Dimas. Boa tarde, candidato Júlio. Eu vou te fazer uma pergunta, Júlio. Acompanhando as propostas de todos os candidatos, são todas razoáveis. Todas elas, se forem em prática, vão atender razoavelmente. Mas eu não vi nenhum candidato propor nada quanto àquilo que hoje é o problema do planeta, o meio ambiente. O que você vai ter pro meio ambiente? É só isso, Júlio. Boa tarde, boa sorte. Um abraço, Divino. Obrigado pela sua participação. Júlio. Divino, a questão do meio ambiente em Arcos é muito séria. Eu não sei se você ouviu, talvez você não tenha ouvido, a questão que eu coloquei com a criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Essa criação não é pôr a secretaria na mão de um cidadão igual tem hoje. Parece que tem um CODEMA aí que é um cidadão que responde por ele. Eu até não vou dar o nome, não. Então, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente é importantíssima. Você tem que reestruturar tudo nos moldes federais. Você tem que ter fiscal de meio ambiente, você tem que visitar minerações, você tem que saber a questão do aterro sanitário, você tem que saber a questão de asfaltamento de rua. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, juntamente com a segurança, são primordiais. É uma criação, a estruturação daquilo que não existe ainda. É fazer o novo acontecer. Júlio, você falou de habitação, falou de saúde, educação, terceira idade. Agora a questão da cultura e do esporte. Quais são os projetos do candidato Júlio para a questão da cultura e do esporte para a partir de janeiro de 2013? Tadeu, eu não sei se você se lembra, o Dimas se lembra na época que Paulo Marques foi prefeito, foi uma época de ouro do esporte. O Luiz também se lembra na época da construção do polo esportivo, ele era treinador de Você era professor de educação física, né, Luiz? Então, meu irmão. Seu irmão era professor de basquete. Eu gerenciei o polo esportivo. Exatamente, por aí. Então, a questão do esporte, a cultura,
vai ter um incentivo. Por exemplo, no meu projeto tem a construção de teatro municipal com salas de cinema. A magia do cinema é maravilhoso em termos. A sétima arte é algo que a gente tem que ter um tratamento melhor. Incentivar produções cinematográficas aqui na nossa região. Você vê a situação de pedreiras, os cenários que nós temos para a criação de filmes na nossa região é maravilhoso. Não só em Arcos, na região, mas Arcos tem um potencial de turismo, cultura, é maravilhoso. A questão da Folia de Reis tem que ser resgatada. Esse mês vai ter a festa do reinado. São coisas só incentivar. É muito pouca coisa que precisa para a cultura, para ela fluir. Criação, incentivo e criação de um museu municipal. Não se tem. O Museu do Corumbá tem 10 anos que está fechado. Eu não entendo. Aqui eles adoram acabar com as coisas. Eles acabaram com a exposição, acabaram com o Museu do Corumbá, eles vão acabando com os negócios. E você não vê gente com responsabilidade e com know-how para poder assumir. Você vê o Enéas está aqui trabalhando duro, tem um museu ali em várias áreas, com criações, com documentos, está na mão do Enéas. E amanhã? Como é que vai fazer? A gente tem que criar um museu municipal para agregar tudo isso, documentar. Museu é para documentar a existência da nossa civilização. Candidato, nós temos a participação ao vivo, Alemão. Boa tarde, Alemão. Boa tarde. Nós estamos te ouvindo, pode fazer a pergunta. Júlio, você falou algumas coisas que eu gostei, certo? Que é não votar nos candidatos a vereadores que estão hoje exercendo a função, que eu acho que é justo. São grandes políticos profissionais, tá certo? Outra coisa que me entristece, que você fala, é na saúde. Em Arcos se solta foguete quando chega uma ambulância nova. Isso é tristeza para mim. É decepção quando chega uma ambulância nova e solta foguete. Porque eu acho que a gente não teria que sair da nossa cidade para se tratar de saúde. Então, se você tem planos para a saúde no seu governo, parabéns, viu? Gostei muito. Obrigado. Alemão, nós agradecemos sua participação e o Júlio vai comentar. Júlio. Alemão, muito obrigado pela sua participação e realmente, soltar foguete com chegada de ambulância na nossa cidade, poxa vida, é difícil, né? Mas agora, por exemplo, eles colocam uma pedra no meio da rua e soltam assim, mais ou menos uns 50 mil de foguete. Ô Júlio, a respeito ainda sobre a cultura, as tradições, desfiles cívicos, é projeto seu de poder resgatar e de manter essa tradição? Com certeza, e o que a gente fala sobre civismo hoje, a gente falar sobre civismo nessa atual administração, patriotismo, civismo, idealismo, são coisas que esse pessoal não estudou. Eles não sabem, o atual governante não sabe o que é patriotismo, idealismo e civismo. Ele não sabe o que é isso. E resgatar essas festas, inclusive, no meu primeiro ano de governo, eu vou resgatar a festa do Arco-Íris ausente, que o único que fez foi o Paulo Marques. Mas fazer uma festa de caráter, uma festa bem feita, organizar aquela exposição, ver o que aquele sindicato está precisando para poder ter como fazer a festa. Não é vender as festas para um picareta qualquer, não. Entendeu? Você tem que ter responsabilidade de ser dono do parque de exposição e fazer a sua própria festa, Dimas. Você não pode passar, é igual o Dimas tem a casa dele, vai fazer a festa da filha dele, de aniversário da filha dele, eu vou vender a festa de aniversário da minha filha pro empresário X. Puxa vida. Luiz Marafelli, 3 minutinhos para nós encerrarmos a primeira entrevista da rodada com os candidatos de Arcos. Luciano, ainda em respeito ao assunto da ET, eu não sei se você conhece, mas em Itapecerica, cidade vizinha, tem uma ET no centro da cidade, praticamente. E eu já estive lá visitando essa ET, passei por curiosidade, era um caminho para a casa da minha cunhada, eu fui lá verificar, e realmente não havia mau cheiro. E quando a ET de Arcos foi inaugurada, também não havia mau cheiro. E agora, de repente, começou a realmente incomodar a população. Você acha que o mau funcionamento da ET é erro de projeto ou manutenção? Luiz, eu sofro com o mau cheiro da ET.
é até complicado. O cheiro chega lá em casa e às vezes agride, o cheiro agride. Agora, é falta de responsabilidade, manutenção e pôr gente capacitada para trabalhar na ET. Isso aí você pode ter certeza, porque não só Itapecerica, tem estações de tratamento de esgoto dentro da própria cidade de São Paulo, que é uma coisa de louco. Dá 10, 20 vezes aquela lá e não tem um mau cheiro. Certo? Então, o que acontece? Eles têm que pôr gente capacitada. Tem que trabalhar, fazer as coisas certas. Claro, eu até acredito que a ET tenha ficado num local errado. Mas ela já está construída, nós temos que fazer ela não dar mau cheiro. Certo? Fazer cortinas, arrumar aquela situação da ET. Não é só fazer a ET, não. Você tem que dar manutenção. Senão vira aquela mau cheiro. Da mesma forma que aquelas fossas sépticas lá de São Judas, Vila Calcita, eles não dão manutenção naquilo não. Aquilo está funcionando porque foi muito bem feito. Candidato, 1 minuto para o senhor responder a respeito. O senhor vai ter 120 cargos comissionados à sua disposição. Como que vai ser montado a sua equipe de trabalho, seu governo? Eu já te disse, Tadeu, que eu sou muito personalista. E estou dizendo pro ouvinte, eu sou muito personalista. Um por um desses cargos, eu terei que ver quem eu vou colocar neles. Esses 120 cargos. Um por um. Gente da minha confiança, gente de capacidade, e não vou colocar a raposa para tomar conta de galinheiro, não. Foi claro? Muito bem, são 29... Perdão, agora são 14 horas e 50 minutos. Estamos encerrando, Júlio, você está acompanhando, foi um bloco de 20 e agora mais um bloco de 30 minutos. Estamos encerrando, então, esse terceiro bloco aqui da primeira entrevista que nós estamos fazendo de uma série de 4 com os candidatos a prefeito da cidade de Arcos, aqui através da Rádio Cidade. Então agora nós vamos ao rápido intervalo e a gente volta com o bloco final que estaremos oferecendo aqui para o candidato Júlio César Ribeiro. Rádio Cidade, Top of Minds 2012. A mais lembrada, a mais ouvida. Cidade, a rádio de Arcos. Jornalismo de verdade. Agora são 14 horas e 53 minutos. Como passa rápido o tempo, hein? Impressionante. Agora, vencidos 90 minutos, agora passaremos ao candidato 5 minutos para que ele possa fazer as suas considerações finais. Eu já queria, na pergunta final que farei ao candidato, como faria todos os outros candidatos, eu queria saber, Júlio, está confirmado sua presença no debate? Já me entregou o documento aqui na próxima quinta-feira? Perfeitamente, estarei aqui 15 minutos antes do início. Muito bem. Agora a pergunta final, 5 minutos, já vou zerar o cronômetro. Quero que você fale agora para os ouvintes da Rádio Cidade, para o povo de Arcos que nos acompanha. Por que Júlio César Ribeiro é o melhor candidato para governar Arcos para os próximos 4 anos? 5 minutos. Tadeu, eu gostaria, Tadeu e caros ouvintes, eu gostaria de relatar o seguinte. Eu venho acompanhando a política de Arcos desde a saída do meu pai da prefeitura em 1982. Eu vi e ouvi tudo que foi falado em termos de política em Arcos nos últimos 30, 40 anos. Eu participei desde 1977, porque quando meu pai foi candidato a primeira vez em 70, eu ainda não tinha uma opinião formada sobre a vida, porque eu tinha 5 anos de idade. Eu não sei se você sabe, eu sou bisneto do primeiro prefeito de Arcos também. Então a história ela se repete às vezes, muitas das vezes ela se repete. A gente tem que ter a autocrítica disso. José Ribeiro do Vale foi o primeiro prefeito, meu bisavô, Coronel José Ribeiro do Vale. Paulo Marques foi prefeito, meu pai. Então eu tô dentro da política de Arcos há muitos anos. Entendeu? E eu acompanho a política de Arcos e senti que nessa última eleição, eu senti que se não tivesse um candidato que tivesse conhecimento, igual eu tenho, que fosse um cara da cidade, um cidadão que que sofre na pele aquilo que é sofrer uma má administração, um cidadão que lutou, igual eu lutei pela implantação da PUC aqui em Arcos, batalhei, ajudei Dona Hilda, mas batalhei muito
para implantação da PUC. O cidadão que não tem um histórico como eu tenho, ele não pode falar que é um bom candidato. Então eu tenho um histórico de vida muito bom, graças a Deus. Nesses anos eu participei de vários eventos em Brasília, no Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura. Tenho publicações sobre vários trabalhos que eu fiz para o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura. Eu não sou engenheiro é meu irmão. Eu não sou engenheiro, mas eu entendo muito bem de engenharia, eu sei muito sobre isso, entendeu? Então eu já fiz debates em Brasília no Conselho Federal de Engenharia, já fiz debates na Agência Nacional de Transporte Ferroviário de Passageiros. Eu trabalhei em 1999 e 2000, no advento dos 500 anos de Brasil. Eu trabalhei na criação e na reestruturação dos primeiros trabalhos para implantação do trem-bala no Brasil. Eu tenho comigo todos esses projetos. Eu trabalhei em 1991, salvo engano, não sei se você se lembra, no advento da morte de Ayrton Senna, eu estava em São Paulo no dia que o caixão chegou no caminhão de corpo de bombeiros. Eu estava visitando uma obra do metrô, de uma das linhas do metrô de São Paulo. Então eu tenho um know-how em termos de engenharia que talvez você não saiba. Eu estou falando isso para o eleitor, porque o eleitor tem que saber em quem ele está votando. Eu sou contador e despachante, mas eu entendo muito de várias áreas. Eu estudei muito, eu tenho trabalhos teóricos com publicações. Entendeu? Eu estou mostrando para o cidadão, eu não estou puxando farinha para mim não. Eu estou simplesmente mostrando quem é Júlio César. E agora, eu digo o seguinte, às vezes a gente aprende com uma criança. Madre Teresa falava isso. A gente aprende muito com as crianças. E eu tenho a autocrítica de saber que sei o que sei, mas eu acho que eu não sei nada ainda dessa vida. Agora, me julgo o melhor candidato, devido ao meu histórico de trabalho, sempre trabalhei, comecei a trabalhar com 11 anos de idade. É um defeito que meu pai deixou pra gente, foi ter ensinado a gente a trabalhar, viu? Ensinou todos a trabalharem. Paulo Marques não é fácil não, conviver com Paulo Marques. Já plantei roça de milho, de feijão, já plantei arroz, já colhi feijão, arroz. Sei o que é o problema do agricultor, certo? Já trabalhei com reformas de casa, já trabalhei em construção, já fiz prédio. Eu tenho, assim, comigo mesmo, eu sou o candidato devido à minha indignação e sou um candidato de imprevistos. Por quê? Porque eu saí na última hora, talvez eu acho que isso está no colo dos deuses. De repente a gente pode ser eleito. Isso pode acontecer. Entendeu? Agora, eu sei que tudo é muito difícil, que a campanha é difícil. Eu tenho limites financeiros para poder bancar uma campanha nos modos que todos os outros estão bancando. Mas eu peço o voto do cidadão. Está em suas mãos. E eu me julgo um ótimo candidato e me julgo que serei um ótimo prefeito. Pelo menos terei transparência em todas as minhas atitudes como prefeito. Eu peço o seu voto, cidadão. É você que vai decidir o futuro dessa cidade. Muito obrigado. Muito bem. Vencido o prazo, então, Júlio, queremos agradecer. E queria, Júlio, que você confirmasse, já não está valendo mais nada, o Dimas, o Luiz Marafelli, que às vezes as pessoas dizem, 1h30, mas passou. Eu quero explicar que aqui o período não é 0 cronômetro, 1h30 direto. Temos intervalo, nós falei algumas intervenções, o que vai ser obedecido aqui, e o professor Dimas, eu queria até que você confirmasse isso, que nós estamos zerando o cronômetro aqui, a gente zera de 0 a 20, que é a apresentação do candidato, né, Dimas? Correto. E depois, na hora que passa os 20 minutos, nós zeramos o cronômetro para poder ficar mais 20 perguntas da bancada. Depois deu os 20 minutos, nós zeramos o cronômetro para 50 minutos. Então pode que ultrapasse 1h30, mas aquilo que nós propomos de ser os 90 minutos está sendo obedecido, professor? Correto, o cronômetro aqui online, o senhor Tadeu tirou esse cronômetro que está na tela do computador, muito bem bolado por sinal. O candidato Júlio, que tinha 5 minutos agora nesse último pequeno bloco, 4 minutos, 58 segundos e 135 centésimos. Então, é bom a gente dizer isso aqui, que o tratamento que será dado aos demais candidatos será do mesmo jeito. Vamos zerar o cronômetro, atingir 20 minutos, zero o cronômetro, atinge 20 minutos, zero o cronômetro, atinge 50 minutos, mais 5, as considerações finais. Assim é transparência total. O candidato está aqui, ele mesmo acompanhou a maneira que foi. Luiz,
quero agradecer pela sua presença, já não podemos mais falar a respeito da presença do Júlio, e quero te agradecer, e domingo que vem, se Deus quiser, estaremos aqui com o Lécio Rodrigues de Souza, será o nosso próximo entrevistado. Ok, Tadeu, eu que agradeço. E só quero esclarecer um negócio, eu hoje vim aqui para perguntar, não para responder. Então eu gostaria de responder agora que já terminou. Só a Mariana, que o puxãozinho de orelha que ela me deu a respeito da UTI de Piuí, eu vou repassar esse puxãozinho de orelha para a GRS, a Gerência Regional de Saúde em Divinópolis, que foi que me deu a informação. E ao Júlio agradecer a presença e falar que o programa foi muito bom, desejar-lhe sucesso na campanha e que Júlio César encontre logo a sua Cleópatra. Muito bem, o professor Dimas, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Nós estamos tentando levar o processo aqui, Dimas, de uma maneira extremamente transparente e honesta, e eu acho que pela primeira entrevista já conseguimos, né, professor? Conseguiu, Tadeu. E outra coisa, você já tem experiência no ramo, você tem rádio há muito tempo, então acredito que o candidato Júlio tenha ficado satisfeito, e quero também, Tadeu, já me despedindo e parabenizar o Júlio, sabe? Que o Júlio também foi muito modesto, ele é advogado também, certo, Júlio? Você é formado em Direito? Ele é formado, ele falou que tem a formação, ele tem 2 cursos superiores, então por isso é que ele, com tanta habilidade, ele simplesmente fez o discurso dele aqui. Agora a gente sabe que a prática é dificílima, mas eu sei que se o Júlio for eleito, acho que são em boas mãos. Muito bem, agora são 15h02. Quero agradecer ao candidato Júlio César Ribeiro pela sua disponibilidade. O Júlio vai estar aqui na quinta-feira no grande debate entre os candidatos e também dentro do bate-papo de redação, que vai ser entre os dias 25 e 28 de setembro. O Júlio terá mais 30 minutos dentro do programa Bate-Papo de Redação para poder voltar a dizer sobre as propostas, responder suas perguntas, porque assim é que vamos construir uma cidade melhor através da democracia, das discussões, do diálogo e das melhores propostas. 15h03. A todos uma ótima tarde. Já vem aí já, né, a turma do Manuel Carneiro, a Itatiaia. Hoje tem Cruzeiro, tem Atlético, o Galo caminhando aí